Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Evangelho no Lar de todas as quartas-feiras. Estamos aqui, mais uma vez para a gente levar um pouquinho da palavra de Jesus pelo seu legado. A gente estuda o Evangelho do Cristo segundo o Espiritismo, também com preces, orações de cura à distância, fluidificação das águas, tá? Mais uma vez lembrando, para quem não pegou ainda sua água, sua garrafa ou seu copo, deixando fechado, só abrindo, estampando na hora da prece. Então, aqui estamos, tá? Para mais um trabalho. Então, vamos ver aqui as 4 primeiras mensagens que a gente sempre traz, antes da gente começar. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E, se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal, a dor apavora. Mas, quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa sua libertação. Deixa eu só anotar aqui, pessoal, para não repetir. Mais 2. Convivência. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mas se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar, na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos através de bendita reciprocidade, nos vários cursos de tolerância em que a vida nos situa no clima da evolução terrestre. Amigos. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Bonito, né? Como vocês devem ter visto, às vezes eu falo alguma coisa um pouquinho mais pessoal. Vocês devem ter acompanhado essas últimas lives. Eu tenho me queixado, do barulho, da rua, do prédio em si, porque infelizmente essa questão da educação mesmo doméstica ela é bem sucinta, assim, é uma linha tênue, na verdade, para muitos. Então, infelizmente, quando a gente não se dá mais num local, eu nem sequer cogitava de sair daqui e tudo, mas com o andamento das coisas, eu preciso me mudar, tá? Então, ontem eu achava que teria terminado o meu reparo aqui no apartamento, depois de mais de 10 anos morando aqui, para pintura e tudo, mas infelizmente está tendo infiltração do lado externo, do pastilhamento do prédio, revestimento, e não foi feito esse trabalho até então. Isso há 2 anos que eu venho falando aqui e as pessoas não fazem, mesmo que se cobrasse uma taxa, enfim. E ontem foi feita a pintura do cômodo que faltava, e foi hoje, como a gente está no período de chuva, e tem chovido muito esses dias aqui, manchou novamente, foi terminado ontem à noite e hoje amanheceu a mancha lá de umidade. Então o que é que acontece? Eu vou ter que fazer o serviço que deveria ser feito por todos, mas eu vou fazer particular, mandar fazer o revestimento para poder sair. Então, além disso, outros percalços do dia a dia para completar
o motor da garagem não funcionou hoje, né? E eu chamei o rapaz, o técnico, para ver, e entrou uma cobra coral dentro do motor e ela morreu lá queimada, né? E queimou a placa do motor da garagem, de eu sair, né? Então eu fiquei hoje sem poder sair para resolver isso. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Não estou aqui me queixando da vida, nem, mas o que eu quero deixar bem claro a vocês é que quando a gente está realmente tentando fazer um trabalho, né, de levar pelo menos em volta, né, aqui o Evangelho, né, preces, tudo, a gente sabe que existe uma força contrária que não gosta, né? E é engraçado, né, como as coisas acontecem justamente naquele dia que é para tirar a gente do foco, né, da nossa centralização, da nossa paz, da nossa tranquilidade. Mas eu não desisto, né, que é o que eu sempre digo. Essas coisas acontecem na nossa vida para nos desestimular, para fazer com que a gente se aborreça e até desista, né, de fazer, por exemplo, o Evangelho. Eu jamais deixaria, né? Então, aqui estou, né? Me equilibrei, me reequilibrei, consegui resolver tudo, né? Todos os percalços que aconteceram hoje. E estou aqui com vocês disposto, né, a levar uma palavra, a conversar, a fazer nossas preces como de costume, né? Apesar dos barulhos externos, hoje eu não coloquei o protetor auricular, né? Vou tentar fazer assim, mas eu peço, né, sempre a espiritualidade que assiste, que nos acompanha, né? Porque somos um egrégora, né? Vocês daí, eu daqui, que fique, né, ajudando, auxiliando o protetor da rua que possa vir ajudar, né? Porque eu ainda fico assim pensando, né, como é uma cobra entra no motor da sua garagem, queima a placa, né? Então assim, realmente são coisas que acontecem que é para a gente hoje, agora eu estou rindo, né? Mas na hora você se choca com a situação, né? Mas justamente é para fazer com que a gente desista, mas foi trabalho perdido, foi tempo perdido, porque eu não vou desistir de fazer meu evangelho, não vou desistir de fazer minhas orações, de rezar pelos meus amigos queridos e por todos. Então aqui estou, né? Estou só desabafando um pouquinho, né, com vocês, no intuito de que vocês também não desistam do caminho bom, que vocês também não desistam de fazer suas orações, por mais que as coisas tenham dado errado, que vocês não tenham conseguido resolver, ou que tenham conseguido resolver, mas que se aborrecessem durante o dia, né? Mas não percam a fé, não percam a coragem, né? O que a gente precisa mesmo é coragem para não desistir. E a gente vai precisar de muita coragem, né, daqui para diante nas coisas. Então é preciso que a gente não baixe a cabeça diante desses obstáculos, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Feitas as mensagens, vamos fazer a nossa prece inicial. Deixa eu ver aqui. Como a gente está nesse mês de maio, é um mês que a gente sempre dedica ao amor, dedica à Mãe Santíssima, né, Maria, nossa mãe espiritual. A gente, vez ou outra, a gente faz uma prece, né, mariana. Então vamos hoje fazer como prece inicial essa oração. Eu vou ler a oração, mas bem de pensamento elevado, para que a gente fique cada vez mais sintonizados com o alto, com a espiritualidade. Tá? Essa prece foi psicografada por Chico Xavier e assinada pelo Espírito João de Deus. Obviamente não é o João de Deus que a gente viu na TV, né? Mas é um espírito também com o mesmo nome. Então vamos elevar o nosso pensamento a Maria Santíssima, para que ela nos abençoe, que derrame sobre nós o amor que ela tanto tem pela humanidade encarnada e desencarnada. Vós,
que sois a mão bondosa de todos os desvalidos, deste vale de gemidos, Mãe piedosa. Sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda a esperança, maravilha. Maria, consolação dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, deste mundo de tormentos que apavora. Livrai-nos de todo tredo, dos males, dos amargores, protegei os pecadores do degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia. Dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, Mãe bondosa. Mãe Santíssima, em nome de Jesus, nós também solicitamos o vosso amor, o vosso olhar sobre nós, a vossa presença amiga, a vossa paz. E assim também, ao Mestre Jesus, elevamos o nosso pensamento, contando com a presença espiritual, o olhar espiritual de Jesus sobre nós, a sua luz, a sua paz, para que possamos aprender cada vez mais do seu Evangelho de luz e de amor, através da presença amiga também desses obreiros maravilhosos do céu, encarregados de nos ajudar e auxiliar em teu santo nome. Pelo vosso amor e a vossa misericórdia, fica conosco e nos protege, nos blinda de todos os males, agora e sempre. Assim seja. Então, pessoal, vamos ver aqui a primeira mensagem de hoje, né, da leitura prévia que a gente faz. E eu achei maravilhoso o título. Eu acho que também vai servir muito para mim, né, nesse dia que foi um tanto complicado. Que bom, minha amiga. Cláudia, o Afonso, a Neide, a Marleide. Gratidão, né, pela sua persistência. Muito obrigado. Minha fé, a gente tem, né, é nosso alicerce, a gente tem que manter essa persistência e essa fé. Obrigado pelas palavras. A Marleide, né, assistindo o primeiro evangelho no seu lar novo, né, que Deus abençoe muito, tá? E que muita luz e muitas bênçãos recaiam sobre o seu novo lar, seu novo apartamento, tá? Com muita paz aí a você em sua volta, e que semana que vem, né, a gente vai fazer como a primeira live, eu acho que já é quarta-feira, dia 1º, eu acho, né, quarta-feira, 1º de junho, a gente já vai fazer aquela água para limpeza, né, do ambiente. Então, que bom, né, que você já vai estar aí. Então vamos ver aqui, como eu estava dizendo, o título muito pertinente, né, oração e paciência. E passou a noite orando a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Visitado pela agressividade gratuita dos atormentados, guarde-se na oração e na paciência. A oração lhe concederá inspiração e a paciência o tesouro do tempo para a indispensável compreensão do problema. Aturdido pela nuvem das queixas e das lamentações que engendram perturbação e balbúrdia, busque a oração e a paciência. A oração lhe oferecerá a luz do discernimento e a paciência a diretriz para seguir confiante. Batido pela pusilanimidade e pela maledicência dos frívolos, requisite a oração e a paciência. Oração é equilíbrio, paciência é segurança. Vencido pela pertinácia dos maus, não esqueça da oração nem da paciência. A oração lhe doará forças e a paciência ânimo para reiniciar a jornada com otimismo. Instado ao abandono das tarefas pelo aparente triunfo do mal, volva a oração e a paciência. A oração sustenta na perseverança do ideal
e a paciência faculta oportunidade para a reflexão. Imbuído dos ideais superiores da vida, saia da jactância da vaidade e demore-se na oração e na paciência. A oração é ponte para ligá-lo ao Pai, e a paciência é a estrada por onde você deambulará até lograr essa meta superior. Em qualquer circunstância, na vitória ou no fracasso, na paz ou no combate, entre amigos ou sitiado por adversários, jubiloso ou em lágrimas, recolha-se a oração e a paciência. A oração lhe abrirá a comporta mental para a inspiração. A paciência lhe dará os meios para guardar no imo a resposta divina. Orando, Jesus manteve direto contato com Deus. Paciente, superou todos os obstáculos e, apesar de abandonado, aparentemente vencido, atraiu todos ao seu coração magnânimo. Então, não precisa, nem comentar. Está aqui um roteiro para todos nós. Fazer da oração e da paciência um alicerce para a nossa vida. Porque através disso a gente se fortalece e a gente está em contato com Deus, A gente, quando fala a palavra Deus, boa noite, minha prima Eulinda. Quando a gente fala a palavra Deus, a gente sempre imagina, um Senhor, sentado num trono de barba, E ontem eu estava vendo uma live, E é realmente essa noção de Deus que a gente está mudando, Eu já tenho essa perspectiva de Deus como energia, como um todo presente em tudo, em cada quark de cada átomo do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual existe a presença de Deus. Então, por que é que às vezes a gente sente Deus como um ser distante? Porque dentro de nós ainda falta muito espaço energético para a gente alcançar esse contato com Deus. E qual é o caminho que a gente tem? A oração. Através da meditação, da oração, a gente vai alcançando, vai crescendo o nosso espírito e a gente vai reacendendo a mônada dentro de nós, que é a centelha divina, que existe em nós desde o momento que a gente foi criado. Então, a partir desse treinamento diário, seja pela oração ou pela ação, que é também muito importante, talvez mais importante que a palavra e o pensamento, seja a ação, a atitude, porque a própria palavra oração já tem incluída ali a ação. Então, a gente tem que fazer, para que a oração seja completa. Então vamos fazer sim o bem sempre, mesmo com percalços, com dificuldades, mesmo naqueles dias que a gente se sinta mais fraco, sem ânimo, sem coragem ou sem oportunidade, mas a oportunidade sempre vem, e quando a gente pede ela vem mesmo. Então peça a oportunidade de servir, de ser útil ao seu próximo, a um irmão animal, a uma planta que seja, Então, assim, eu acho que a gente tem tudo nas mãos para evoluir. É só querer. Tá? Então, oração e paciência. Vamos fazer agora as nossas preces. Temos aqui vários nomes hoje, E hoje a gente está começando um trabalho, pessoal. Eu solicitei, a espiritualidade que, se fosse possível, fizesse esse trabalho de visita no máximo para 2 pessoas por enquanto, tá? Então hoje a gente já tem 2 pessoas que vão ser visitadas depois da live, tá? Então já foram avisadas, já estão ou assistindo a live agora ou a partir das 9 horas, que foi o horário mais ou menos que eu previ que a gente iria mais ou menos encerrar aqui. Para começar, não vai ser por vídeo, tá? A gente vai fazer aqui uma meditação, uma concentração. Então, como eu avisei, eu acho que eu deixei um tópico no grupo, E para vocês que vão assistir, estão assistindo pelo YouTube, deixem seus nomes nos comentários, com a utilização do e-mail, que também está vinculado lá ao canal do YouTube, é o mesmo e-mail do grupo do Facebook, que o grupo usa, que vocês usam.
Então enviem pelo e-mail o endereço, vocês que não estão no grupo, né, que assistem pelo canal do YouTube, deixe a rua com o número da casa e o bairro e a cidade só, não precisa mais nada. Por que que a gente faz isso? Porque imaginem a quantidade de pessoas, não só desse meu trabalho aqui, pequenininho, mas dos outros centros espíritas, né? Dos centros espíritas, na verdade, que eu não sou um centro espírita, mas dos centros, de todas as orações, quanto de grupos de médicos, de auxiliares da espiritualidade, que não vão, né, visitar as pessoas em casa, né? São chamados pelos guias espirituais de cada um, eles enviam um chamado, a gente está vendo isso no estudo do livro, né, Iniciação Viagem Astral. Então eles são chamados para trabalhar, para auxiliar nos socorros necessários. Então ninguém está desassistido. Mas imagine a quantidade de pessoas que pedem para onde eles devem ir. Então o endereço, pessoal, facilita, né, a essas egrégoras, a esses espíritos. Não é porque eles são espíritos que já sabem de tudo e já sabem onde A, B ou C reside, né? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, no recipiente aqui que tem desde o início do grupo, desde 2017, né, que a gente tem esse trabalho, já tem ali a cidade que elas moram, que vocês residem, né, deixaram seus nomes, mas para esse outro trabalho, que é algo mais específico, apenas para questões físicas, tá? Para curas físicas, a gente está começando hoje, né? Então é logo depois do Evangelho. Por que é que eu deixei também nas quartas-feiras? Porque a gente já junta essa egrégora, essa energia sol, essa tranquilidade que a gente fica, né, depois do Evangelho, essa paz. Então vai ser sempre, por enquanto, nas quartas-feiras. E para quem quiser, na próxima quarta-feira, que realmente esteja, né, com problema físico, de saúde física, deixem o nome, né, que a gente vai colocando, né? Então, a cada quarta-feira, a princípio, 2 pessoas, tá? Então, as de hoje, porque já tinham me pedido, a gente vai fazer em seguida. Isso independe, é um trabalho à parte, tá? Independe dos problemas físicos e espirituais que eu sempre faço nessa prece de cura à distância, e vocês são assistidos também, visitados, se não no momento da prece, mas durante o sono, depois que o corpo, né, descansa, vocês são assistidos. Tem muita gente que está recebendo ajuda, tanto nas casas transitórias, nos postos de socorro. As casas transitórias, para quem não sabe, são os postos de socorro móveis, nos umbrais. Então eles se deslocam para outras cidades, tá? E tem aqueles postos fixos também. Então muitos são levados para essas casas. Alguns que não têm condições de sair, né, da crosta, mas ficam recebendo ajuda ou em casa ou nos hospitais que são plasmados dentro da estrutura física dos hospitais mesmo que a gente tem nas nossas cidades, igrejas, centros espíritas, todos esses locais existe uma construção espiritual também colocada ali como se fosse por cima, tá? Feita, né? Geralmente muito maior, né? E essas pessoas são levadas. Então vocês também recebem, né, essa ajuda, graças a Deus, né? Que é assim. Então tem muita gente que até dá um retorno, né, de como está sendo feito, como é bom tá recebendo isso. Muitos contam sonhos, as coisas que estão acontecendo, e para aumentar ainda mais esse trabalho de misericórdia de Deus e da espiritualidade, muitos estão sendo levados para as naves que estão sendo colocadas à disposição, inclusive os animaizinhos, né? Tem locais nessas naves, nesses espaços, onde há ali crianças brincando com eles, né? São os parquinhos. Então, os animais também estão sendo ajudados. Por quê, pessoal? Porque, como a gente sabe, como eles estão no topo da evolução animal, são aqueles animais maiores, né? Os selvagens, como os ursos, os cavalos, né? Aqueles que não vivem dentro do nosso ambiente doméstico, eles estão no topo. E os domésticos, que já assimilam muito, né, do humano, os gatos, os cães,
até mesmo algumas galinhas, né, os galináceos, também os pássaros, né, as calopsitas, os papagaios, que também já estão no topo ali da sua espécie, tá? Isso em evolução. Então eles absorvem muito da energia, da nossa energia doentia, absorvem muito da psicosfera, então eles precisam também ser ajudados, eles adoecem, né? E aí, durante o sono deles, o espíritozinho deles são levados também para esses locais de ajuda, tá? Então vejam como é vasta a misericórdia divina. Então, esses nomes, né, de vocês que sempre pedem, a gente sempre coloca aqui. Como eu leio alguns que estão mais necessitados, né, não quer dizer que os outros que não forem lidos, como eu sempre falo, não vão receber a prece, a ajuda. Todos nós somos agraciados com auxílio espiritual todos os dias, basta nós querermos, basta nós estarmos em sintonia, realmente pedir a Deus, a Jesus, que seja lembrado, né? Que a gente nunca é esquecido, mas que a gente faça essa conexão. Não é que você vá ser esquecido se não fizer, mas é bom, né, rezar antes de dormir, pensar, né, que vai ser ajudado ou que possa ajudar, porque muitos estão indo também para trabalhar no plano espiritual. Ok? Então, dadas as explicações do que vai acontecer mais tarde, agora a gente vai pedir hoje, na nossa prece de cura à distância, por essas pessoas. Eu vou ler aqui alguns nomes que foram retirados, né, aleatoriamente. A dona Eunice Coutinho Nóbrega, a dona Nicinha, né, muito querida, já desencarnada há alguns anos, que receba, né, muita luz onde ela estiver. Minha amiga, nada por acaso, a Neide está aí assistindo. Eu já tinha colocado seu nome aqui, tá, no papel, mas foi retirado seu nome, né? Não é à toa que o nosso amigo Afonso já tinha falado, né, sobre o seu problema nos pés. Então tá aqui mais uma prova. Eu tiro aleatoriamente, né, do recipiente e já está aqui como primeiro nome a amiga Neide Nogueira de Lagasse, tá? Não existe acaso. Edna, tem só Edna aqui, eu não recordo realmente de quem foi que pediu para Edna. Amiga Maristela Petinelli, que eu sei que ela não está assistindo, eu acho, né? Não está vendo agora a live, mas ela está mandando mensagem agora. De vez em quando ela manda mensagem, já 2 vezes desde que comecei o evangelho, ela mandou mensagem aqui no Facebook em outras coisas, né? Comentou alguma coisa no Facebook e está aparecendo para mim. Então tá aqui, Maristela, tá lá em Florianópolis, doida para voltar para João Pessoa, porque ela é do Sul, mas não achava que ia se readaptar no Sul, mas não deu. Minha amiga Manu, né, Manuela Lopes, está aqui o nome. Roberta Alves. José Hélio Bezerra Vital, o Hélio também, ele sempre vê a live. Débora Fígaro, lá em São Paulo, prima Débora. Maria Daniela Barbosa Costa, a Dani. Daniela, eu acho que ela saiu do Facebook, não sei mais se ela está no grupo, mas enfim, está recebendo as orações. A senhora Ivone Macedo da Costa, desencarnada, também, essa irmã, recebendo essa prece lá no plano espiritual. Fernando Miller, eu acho que foi da amiga Regisa que colocou o nome dele, mas não tenho certeza. E a senhora Marley Predolin, lá em São Paulo, estava com depressão na época, eu não sei, acho que é amiga conhecida da Marleide, não é isso? Ou da Marleide ou da Cláudia, ou talvez da Eulinda. Marley Predolin, tá aqui o nome dela, tá? E também, mais uma vez, né, já tinha deixado aqui o nome, a Neide lá em Portugal. O senhor Serafim Ferreira Vaz Lima, a senhora Palmira Almeida Bastos Vaz Lima, a Luísa Ferreira Vaz Lima, todos em Portugal, a prima Eulinda Trajano, Maria Fernanda, né, que foi pedida oração por ela hoje,
lá em Campina Grande, eu acho, né? É sobrinha da Amália Andrade, nossa amiga aqui do grupo. Maria Fernanda, a sobrinha dela está com problema pulmonar, está internada. Tem muita criança, né, com essas questões. Há de haver alguma explicação também para isso, né? Porque está no planeta inteiro, né? Esse adoecimento das crianças por questões do trato respiratório. Também Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Bezerra Nóbrega, Roberto Schlanger, lá em Niterói, Bernadette Porto, que eu acho que está lá em Curitiba, a Darcy Amália Farina, a mãe da nossa querida Cláudia, Nelly Nunes Pereira, a mãe da nossa amiga Marinelli, lá em Campina Grande, Cleiton Bernardo de Lucena, lá em Natal, Maria Diniz Pereira da Silva, a tia Carminha, Valdomiro Henriques de Araújo, avô, Pedro Diniz e pelo Robson Pinheiro, tá? Então, estão aqui os nomes, a espiritualidade que nos assiste com certeza escutou, e a gente pede agora nessa prece que todos sejam assistidos por luzes, né, que vêm do alto, através das nossas orações, para que recebam essa prece, tá? Então, a Marleide, a Ananda, eu já falei com a Ananda ontem, tá? Falei com ela pelo Messenger e com a Paulinha também, né? Que a Olinda avisou para ela. Então, elas duas vão estar no trabalho de visitação à distância, né? De cura, logo após o Evangelho. Por isso que eu não falei o nome dela hoje, tá? Então, porque ela já está... hoje elas pediram, né? Porque realmente a situação dela, da Paulinha e da Ananda, né? Tá bem complicada, né, no sentido físico, com muitas dores, então a gente vai fazer por elas logo após a live, tá? É isso. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus e as correntes médicas da espiritualidade nesse instante, que olhem por todos nós, que enxuguem nossas lágrimas, principalmente nossas lágrimas internas, aquelas que a gente não externaliza através do choro, mas que muitas pessoas que estão com problemas emocionais também estão sentindo. Que as egrégoras, as correntes médicas, as falanges de benfeitores possam visitar todos esses irmãos em suas questões físicas e espirituais, suas dores, seus cansaços físicos, que sejam refeitas todas as energias gastas, as células doentes que sejam reenergizadas, magnetizadas e se refaçam, aliviando dores, cansaço. Assim, Senhor Jesus, nós te pedimos nesse instante que dignos as equipes espirituais coordenadas pelo nosso benfeitor Bezerra de Menezes, André Luiz, Dr. Ramon de Avelar, o Dr. Espanhol, como conhecemos, Dr. Rafael e tantos outros, amigos, irmãos, médicos da espiritualidade, veterinários também que olham pelos nossos irmãos animais, psicólogos, enfermeiros, colaboradores, voluntários, cheios de amor no coração, que possam, pela misericórdia divina, visitar todos esses irmãos, colocando a saúde deles em ordem, alinhando todos os centros energéticos, os chakras, para que o corpo físico possa se reerguer
de todos os problemas físicos em todos os órgãos. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, graças a Deus. E todos aqueles na espiritualidade também que foram citados, que estão recebendo essa prece em forma de luz, em forma de buquê de rosas. Realmente me veio a imagem de 2 pés bem inchadinhos, né? Ali com dores, questão até um pouco de talvez circulação, né? Acúmulo de líquidos também causa isso. Alguém que fuma está com problema pulmonar, ok? Eu não sei se é algo de outras vidas e hoje vem como reflexo de problemas respiratórios ou algo referente a agora. Não me está claro isso, mas eu vi 2 pulmões e senti um cheiro muito forte, como se alguém tivesse acendido um fósforo, tá? Agora, então, problema pulmonar, alguém com tosse ou com pulmão muito escuro, tá? Foi o que me veio durante a prece. Então, não sei, com certeza tem referência a alguém daqui, que foram lidos, né, os nomes. Nossa. Aqui na lateral, né, que é o apartamento mais próximo, não tem ninguém que fuma, nem embaixo do meu não tem ninguém que fuma. Mas o cheiro ficou forte, então é referência a algum problema causado por cigarro, ok? É isso. Que bom, Cláudia, que bom. Eu acho que é uma mulher, sim, tá? Eu acho que é uma mulher. Nossa Senhora. Fazia tempo que tinha vindo tão forte essa assimilação de fluido, né? Assimilação magnética, fluidífica, a gente sente. Nossa. Vai passar. Então vamos fazer a nossa magnetização das águas. Com certeza, meus amigos, vocês vão receber essa cura, esse auxílio, né? A gente fala muito, né, de pedir cura e tudo, mas um dos grandes problemas que não nos faz ter essa cura tão rápida e tudo, a gente sabe que está em nós. Então é o caso, por exemplo, de pessoas que têm uma doença da alma, né? A gente sabe, a depressão. Então tem pessoas que têm isso, mesmo com o caminho aberto, mesmo com todas as chances e oportunidades, e nem se colocam, inclusive, no lugar de pessoas que não têm as mesmas oportunidades ou conforto material, porque talvez olhando para a dor do outro a gente esqueça a nossa, talvez não, com certeza a gente tem todos os meios de nos melhorarmos, nos curarmos, e muitas pessoas, né, a gente sabe que é difícil, que tem casos bem complicados de depressão, né, e principalmente quando se associa a algo espiritual, mas a depressão é uma doença da alma, sim, muitas vezes vem inclusive de outras existências, né, vem acompanhando, mas o que eu quero dizer é que até para a depressão é preciso a pessoa querer se curar, tá? É preciso dar o primeiro passo, né? Pelo menos sinalizar para alguém que você precisa de ajuda, para que a pessoa possa te ajudar. Então existem N casos, né? Mas no geral, ou depressão ou qualquer outra doença, essa cura ela tem que começar dentro de nós. Toda cura ela vem de dentro para fora.
E toda doença também, ela se origina no nosso espírito, então é de dentro para fora. Começa na alma e exterioriza no corpo. Então todos os processos a gente tem que fazer essa análise dentro de nós. Por isso que é importante, é um dos pilares da nova terra, da regeneração, que a espiritualidade sempre coloca, é justamente o autoconhecimento. Não é o termo autoconhecimento modinha, né, que está agora as pessoas falando, mas é realmente é você encarar as suas falhas, é aceitar, dar o braço a torcer, como a gente costuma falar, né? Então isso é o primeiro passo para uma cura. Porque a cura, pessoal, ela tem que ser completa. Não adianta só curar o corpo se o espírito permanece doente. Não adianta só curar o corpo quando você continua cometendo as mesmas coisas, né? Se o pulmão está doente ou se qualquer outro órgão está doente, geralmente tem uma origem por algum hábito, né? Seja do fumo, seja por outras coisas, mas todas as doenças, a doença é a sinalização de que algo não está legal no teu espírito. Então o autoconhecimento ele ajuda, né, a você aceitar as suas falhas, encarar-se no espelho, ver o monstrinho que a gente é, porque até a questão de vidas passadas, nem a espiritualidade nem aconselha, a não ser um tratamento, né? Algo que realmente esteja atrapalhando essa atual existência, você fazer uma regressão. Mas até isso, eles não indicam, porque todos nós não fomos boa coisa anteriormente. A gente está começando a melhorar, né? Talvez, mas ainda tem muita coisa que falta. Então o autoconhecimento ele ajuda justamente nessa muita coisa que falta. Ele ajuda a gente a olhar realmente quem nós somos. O que é que falta melhorar? O que é que eu posso fazer? Onde é que está doendo mais? Onde é que eu posso melhorar mais? Onde é que eu posso fazer mais? Não só por mim, mas pelos outros. E aí, quando a gente associa essa falha aos outros também, em poder ajudar os outros se eu melhorar, aí que a gente começa a trilhar, né? Se eu começar a melhorar, eu vou ajudar mais ainda as pessoas, porque o doente eu não vou ajudar, né? Então é bem por aí. É complexo, mas não é tão complexo, né? Se a gente parar para olhar, é fácil, né? É aceitação e não se doer por culpas, até porque culpa a gente tem muita de vidas passadas. Por que a gente vai acumular mais? Por que a gente vai se apegar a essas culpas de agora por coisas que a gente fez? Não, o importante não é o que a gente fez, o importante é não fazer de novo, né? Então é um trabalho, é lento, mas é possível, né? O autoconhecimento tá aí, possível e acessível para todos. Ok? Então vamos lá fazer a nossa prece de fluidificação das águas. Vocês podem abrir já, tá? Quem tiver animalzinho em casa também pode fazer, né? Eu coloco sempre um pouquinho, né, na cumbuquinha da água, no caso para minha cachorrinha. E aí todo dia eu coloco um pouquinho até secar a garrafa, né? Ela vai tomando ao longo do dia. A mesma coisa para vocês aí que tem animalzinho. Abertas as garrafas, os vidros. Senhor Jesus, nesse instante, nós pedimos do alto, Jesus, os teus fluidos benéficos e salutares, que sejam colocados nessa água para as curas físicas e espirituais de todos nós, curas emocionais, tristeza, mágoa, rancor, depressão, também tudo aquilo que a gente necessita de cura física, que são as doenças causadas como reflexo das nossas desordens espirituais e emocionais. Nós pedimos à irmã Caena e seus amigos benfeitores, elementais da espiritualidade, sempre presentes em todos os cantos da natureza, que coloquem nessas águas dos nossos irmãos os fluidos benéficos e salutares de todos que necessitam, nesse instante, que acompanham a nossa vibração, a nossa prece. As seivas das águas, das árvores,
das águas, dos rios, mares, cachoeiras, das ervas, do vento, calor do fogo, e todos os elementos necessários e transmutados em energias benéficas, como medicação para as nossas curas, pela misericórdia de Deus. Nós pedimos aos irmãos da espiritualidade, aos caboclos, pretos velhos, aos médicos e todas as egrégoras do bem e da luz, que magnetizem as águas desses irmãos nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem fechar, tá, pessoal? Acho que tem mais alguém, assim, com problema de estômago, tá? Me veio também isso agora. Pessoas com problemas estomacais, talvez mais de uma ou duas pessoas entre todos do grupo ou que foram citados hoje, ok? É isso. Vamos fazer nosso evangelho. Tão bom quando a gente não desiste das coisas, né? Parece que a gente fica mais energizado. Que bom, porque de vez em quando hoje, né? Passavam os pensamentos, hoje a gente vai atrasar, hoje a gente fica naquela corda bamba, né? Porque se aborreceu, porque se preocupou, porque se estressou e nunca vão me ver dando o braço a torcer, né? A não ser por vontade de Deus. Então o capítulo de hoje é o 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então vamos ver aqui, tem a parte evangélica, tá? E a gente vai ver dois tópicos. O primeiro, que é justamente a parte evangélica, que diz: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Então, por mais que alguém se esconda, né, muitas vezes pelas palavras e principalmente pelas atitudes se conhece. Por isso que ele faz essa comparação, né, com as árvores. A árvore está lá toda bondosa, né, dando sombra, bonita, mas às vezes os seus frutos não são bons. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus
capítulo 24, versículos 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. E São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, pessoal, o que é que ele fala nisso, né? Fala sobre o fenômeno espírita, que nada mais é, né, o fenômeno mediúnico. Tudo isso está de acordo com as leis da natureza, né? Tudo vai de acordo com o fluido vital, né? E quando esses falsos profetas colocam isso em proveito próprio, né, por ganância, como a gente vê vez ou outra acontecendo, né, isso aí realmente é aquela árvore de maus frutos. Mas é essa manipulação de fluidos, isso tudo é mediunidade. E, como sabemos, a mediunidade está para todos nós somos médiuns. Basta a gente se prontificar, basta a gente estudar, obviamente, para não cair em animismo, nem ser joguete nas mãos de espíritos brincalhões ou atrasados moralmente, mas a gente pode fazer sempre o bem pelo outro, sempre que a gente tiver a boa intenção, sempre que a gente tiver vinculado ao bem real, à luz, né? Então tudo isso está ao alcance de todos, ok? Então esses outros que fogem do contexto porque começam a se orgulhar de algum feito, também manipulam essas energias, mas põe por terra, né? Porque poderia ser algo bom e na verdade está se prejudicando e está prejudicando outras pessoas. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus,
porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, Epístola 1, capítulo, versículos 4 e 1. Aliás, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. A gente viu muito acontecer e vê, né? E vai ver muito ainda. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, as dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram na terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas. Quando se usa nome de santo, nome de pessoas conhecidas, na verdade são espíritos brincalhões que faziam esse tipo de coisa na Terra e continuam fazendo no plano espiritual, associando-se a quem comunga da mesma ideia, de iludir as pessoas, de enganar. Como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles, os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Bem claro, né? Então é um texto bem claro que deixa aí essa ressalva para muitos, que são ingênuos ainda, que acreditam em tudo, que é misticismo, mistificadores. A gente tem essa obrigação conosco e com o outro, de fazer realmente, ter dentro de nós esse filtro, a gente observar realmente se tem realmente um fundamento. Tem muitos espíritas, meus amigos, por exemplo, que hoje não aceitam sequer essa ideia de que irmãos mais evoluídos, de planetas mais evoluídos, estão em conjunto com a espiritualidade agora, principalmente agora no trabalho,
de transição, de ajudar a humanidade na transição do planeta para um planeta melhor, né? Essa mudança moral que a Terra vai passar, está passando já, né? A gente aqui muitas vezes se deixa enevoar a visão, a mente, pelas notícias difíceis, ruins, né? Então o próprio Divaldo Franco, ele mostra que esses espíritos estão aí. Esses espíritos não, muitos são encarnados no mundo deles, mas estão com seus equipamentos, estão junto, trabalhando com a espiritualidade do bem, da Terra, para que a humanidade consiga dar esse passo maior rumo à regeneração. Olá, Nanda! A gente está terminando aqui, tá? O Evangelho, tá bom? E assim que terminar a live, aí a gente já faz aquele combinado que eu já falei, até expliquei para o pessoal, né? E a gente vai fazer esse trabalho toda quarta-feira, nessa quarta com vocês. Depois vocês comentem se quiserem comigo para a gente ver aí, tá bom? E aí na próxima quarta, dependendo, vocês podem continuar, ou se alguém mais quiser, né, deixar o nome de alguém com o endereço direitinho, como a gente foi orientado a fazer, né? Então é isso, daqui a pouquinho a gente continua. Então, pessoal, é bem claro, né, essa ideia para muitos que estudam a própria codificação. Allan Kardec falava abertamente sobre a vida em outros planetas, né? Entrevistou esses seres canalizados por médiuns, inclusive um médium amigo dele fez uma entrevista que está publicada na edição da Revista Espírita de agosto de 1858, se não me engano. Então tá lá, né, tudo notificado, tudo direitinho. Esses irmãos, eles estão auxiliando a Terra. E nós estamos, sim, em contato com eles. Muitos, inclusive, trabalham ostensivamente em centros espíritas. Muitos visitam a nós em sonhos, com características mais próximas, né, da feição humana, mas eles têm uma característica humanoide ou adâmica, né, como a gente costuma dizer, de raças bem semelhantes à nossa, porém com algumas mudanças, né, no rosto, alguma coisa assim. Existem os greys, né, também do bem, existem reptilianos do bem, né, existem várias que estão trabalhando, né, os insetoides, principalmente com trabalhos de cura, só que em muitos casos eles plasmam em sua aparência, uma aparência humana, e trabalham em centros espíritas. Eu conheço casos, inclusive, de pretos velhos, né? A característica do preto velho trabalhando no centro espírita, porque era o meio que ele tinha de se aproximar daquele grupo ali para ajudar, né? Para fazer curas ali espirituais. Então é bem interessante isso, e as pessoas confundem muito, acham que é coisa impossível, né? E não acreditam, né? Mas se fizessem mesmo um estudo, como a gente faz da codificação, né? Lessem Kardec, desde que é a base, né, do Espiritismo, obviamente, a gente sabe que o Espiritismo acompanha a ciência. Então, naquela época de Kardec, a ciência humana era um pouquinho, né, mais reduzida, mas hoje a gente já tem acesso a outras informações. Então, vai acompanhando, e quem estuda hoje, baseado em Kardec, os fenômenos atuais, as comunicações atuais, sabe que isso é claramente possível. Então, esses irmãos estão trabalhando conosco. Eu mesmo, na minha adolescência, inclusive, nos trabalhos mediúnicos que a gente fazia, eu tive contato com um dos seres, né, insetoides. A gente sentiu, inclusive, ele, né, ouvi o barulho, inclusive, nas primeiras lives, 2017, por ali, 2018, houve essa visita, inclusive aqui, porque era um trabalho que estava começando, né, de cura à distância, e eles queriam ajudar. Então, inclusive, ficou o barulho, né, a linguagem deles, realmente eles parecem um louva-a-Deus, eles são enormes, né, em estatura e tudo, às vezes se apresentam com essa característica quando sabem que aquele grupo de médiuns ali não vai se assustar. Então, a gente tem que saber realmente filtrar o que realmente é real e possível, baseado no que Kardec deixou, trazido pelo egrégora espiritual de alto quilate, como algo realmente possível, e não achar que é falsidade, né, como muitos pensam. Tem espíritas que pensam realmente que essas coisas não são possíveis, né, e aí a gente vê que eles estão totalmente enganados, e falta um pouco mais de estudo, tá?
Então vamos ver aqui as instruções dos Espíritos para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui qual foi. Eu tinha separado, tinha marcado aqui. Só um minutinho, pessoal. Dá para a gente ler aqui essa primeira e a última, né? Porque como a gente está fazendo um capítulo a cada live, então a primeira é: os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Né? A gente consegue, com a inteligência, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue distinguir mais fácil. Né? Uma vez ou outra a gente se engana com alguma coisa, mas no geral a gente já consegue, a gente já tem essa capacidade, graças a Deus. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melifluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem, de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração e essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordel, 1861. E para a gente concluir, pessoal, deixa eu só ler esse finalzinho aqui, que é bem interessante. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor.
Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que o viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Aí a gente vai ver aqui as instruções desse Espírito. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos. Só ouviam, né? Não contestavam porque eram ignorantes mesmo, ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante, ou seja, os médiuns que não estudam, que não se instruem, podem cair, né, na graça de um espírito brincalhão, assim, que ilude a ele e aos outros. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no Espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luós, espírito protetor. A cidade é Karlsruhe, 1861. Então, pessoal, muito claro, né? Que a gente estude, que a gente tenha capacidade de discernir as ideias, né? Tudo que chega para a gente, né? A gente fica, muitas vezes, tem muitas pessoas que escutam as coisas e acham que é aquilo mesmo, nem contestam, né? Não vão pesquisar. E hoje a gente tem um campo aí aberto para a gente pesquisar, para a gente estudar, né? Aprender. Faz parte também dos 3 pilares, é o conhecimento. Então, os 3, para quem não lembra: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Fora disso, é complicado. Então, essa é a meta que a gente quer, né?
Fora da caridade não há salvação, verdade deixada por Jesus, ok? Então é que a gente precisa o quê? Agir, a gente precisa fazer cada vez mais o melhor que a gente puder. Nós temos todos os meios para isso, todas as ferramentas para isso. No nosso dia a dia, no trato com o outro, no trato com as pessoas próximas, tá? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento para a gente já dar sequência, né, depois, não na live, né, que a gente encerra, mas a gente tem esse trabalho hoje, né, iniciando hoje a distância, né, para nossas amigas aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos encerrar com prece de Caritas, que é uma prece muito forte, muito poderosa, que nos transmite muita paz. Agradecendo a espiritualidade aqui presente, aos irmãos da espiritualidade, que nos ajudaram, que mostraram, né, na tela mental muitas coisas que precisavam ser ditas, em nome de Jesus, e agradecendo a Ti, Senhor Jesus, pelo Teu olhar, pela Tua presença, pela Tua paz, que possas iluminar cada vez mais esses irmãos benfeitores que vêm nos assistir, que o seu caminho seja de luz e de evolução cada vez maior. Que Deus os abençoe. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. E assim, meus irmãos, damos por encerrado o Evangelho de hoje, a nossa live. Com muita paz no coração, nas nossas almas. Que Jesus os abençoe e tenham todos uma ótima noite. Por favor, a Neide, a Paulinha, a Neide e a Nanda, né? Parecido, né? A Neide e a Nanda. A Neide hoje recebeu essa prece, eu acho que foi bem importante, né? Com paz. Então, a Nanda e a Paulinha, por favor. A Paulinha, não sei se está online, se está assistindo. Por favor, faça aquilo que a gente combinou, né? Vocês, se possível, num lugar mais silencioso, na casa, no quarto, podem ficar deitadas, não tem problema, ou sentada ou deitada, tá? Para que a gente faça esse trabalho, nesse pedido a essas equipes médicas da espiritualidade, tá bom? Então a gente vai fazer hoje, né? Deixando aqui o recado para a próxima semana. Quem quiser continuar ou começar, né, esse trabalho, essa visita, esse tratamento. Então é isso. Boa noite a todos, que Jesus abençoe. E Ananda e Paulinha, por favor, fiquem aí, né, que a gente vai começar. Mais 5 minutinhos a gente começa, tá bom? São 9h20, 9h25 a gente inicia. Se possível também com uma luzinha fraca, né, um abajur, se possível. Se não for possível, não tem problema, pode deixar a luz clarinha mesmo, né, a luz normal. Então, boa noite, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui, vibrando e rezando junto conosco. Fiquem bem, que
Jesus abençoe e a gente se encontra possivelmente na sexta-feira para nosso estudo do livro Iniciação Viagem Astral. Beijo no coração de todos. Jesus abençoe e até lá.